Amigos e amigas do Grupo Espírita André Luiz, amigos e amigas de Ideal Espírita, aqui estamos. Chegamos em mais um dezembro de um ano que está sendo de muito trabalho para todos nós. E não poderia ser diferente nesse mês tão especial ao coração de todos nós que somos cristãos, de sempre lembrar da figura daquele que veio nos trazer o amor, que veio nos trazer fé, que veio nos trazer a certeza de que a vida não perece. E é um mês tão especial porque é um mês de reflexão, esse mês de dezembro. E esse ano, muito mais reflexão ainda. E ficamos pensando o que poderíamos trazer para a nossa reflexão nesse mês tão especial, nesse mês que se comemora o nascimento de Jesus, esse mês do Natal. O que nós poderíamos trazer de contribuição nesse ano tão trabalhoso? Lembrando a figura querida da nossa Conceição Colares, que quem não conheceu, foi um médium do Grupo Espírita André Luiz, e que uma vez conversando com ela, usando a palavra que tinha sido difícil, ela falou: não use essa palavra, difícil. Porque se difícil é, difícil ficará. Então use a palavra trabalhoso. Um ano mais trabalhoso, deu mais trabalho. E realmente, por quê? As palavras, elas têm uma carga, uma força que nós talvez não tenhamos conhecimento. No nosso meio, no meio jurídico, nós costumamos dizer que não devemos escrever nada que vá nos comprometer, porque a palavra fica lá escrita. Hoje nem tanto, porque o que se fala também se grava. Mas no tempo que eu me formei, que eu não vou dizer quanto tempo foi, não havia toda essa tecnologia. Então se dizia que se falava, né, desde que não estivesse sendo gravado pela televisão. Não havia os celulares que há hoje. Não havia nem celular, na verdade. Câmera de vídeo só de televisão. O que se falava não ficava em conta. Mas um grande engano, porque as palavras ficam no ar. Se nós tivéssemos o dom, né, de ouvir as palavras que ficam no ar, nós íamos nos surpreender agradavelmente e também não tão agradavelmente assim, porque elas ficam no éter, elas ficam. Então tudo que se fala tem uma força muito grande. Então por isso que a gente procura trocar a palavra difícil pelo trabalho. Então foi um ano de muito trabalho, muito trabalhoso para todos nós. E como a palavra tem muita força, eu fiquei pensando, né, que palavra podemos trazer para falar de Jesus nesse mês tão especial? Esse mês que comemora o aniversário dele. E quem ganha o maior presente somos nós. E me surgiu a palavra que para mim, talvez para vocês também, que é a palavra principal desse ano de 2020. Esperança. Nós estamos às portas de vacinas no mundo inteiro contra a Covid. E de tanto ouvir sobre isso, de quando que a pandemia vai terminar, quando que isso vai acabar, nós já estamos nisso há 10 meses. Outra palavra não podia ser que não fosse esperança. E a esperança, eu não sabia, que eu fui estudar, ela tem alguns significados
da etimologia da palavra esperança que eu não esperava encontrar. E desse significado da palavra esperança, da etimologia, que é o estudo de como se formou aquela palavra, o que ela quer dizer, nós vamos passar, ou vamos tentar demonstrar, ou será que tem, né, usando agora um termo moderno, será que ela tem algum link com Jesus? Será que a palavra esperança é uma palavra que está contida nos evangelhos? Será que a palavra esperança permeia a vida de Jesus? Vamos ver se sim, se não. Então, lógico, quando se fala em esperança, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a questão da espera. A espera, do verbo esperar, aguardar, para alguns, denota uma outra palavra. Para outros, denota uma outra palavra. Vejam só a força da palavra. Esperar para alguns, ele já aceita que esperar é paciência. Então, vamos esperar determinada situação, vamos esperar algo acontecer, porque nós já temos paciência, que também vem de paz. Até poderíamos dizer, mas não é esse significado, literal mesmo, da etimologia, que paciência seria a ciência da paz, né? De ter paz, de se aguardar. Mas já para outros, a palavra esperar pode trazer ansiedade. Mas por que eu tenho que esperar? Por que eu tenho que esperar esse tempo todo? Às vezes esse tempo todo, para uns não é esse tempo todo, para outros é uma eternidade. As nossas reencarnações, ou encarnações que estamos vivendo, não tem esse tempo todo, mas talvez para nós tenha. Questão de ponto de vista. Então, para uns vai gerar paciência, esperar com paciência, e para outros, ansiedade. Veja, nós da espécie humana não nascemos rápido, levamos 9 meses. Em outras espécies, se nasce com 1 mês, 2 meses. Já na nossa, 9. Tem que haver paciência. Vocês podem até falar, você é homem, né? Esperar 9 meses, né? Para a mulher é mais complicado, mas não tem outro jeito. Tem que esperar 9 meses. Dentro do calendário lunar, na verdade, né? De 38 a 42 semanas. Tem que esperar, não tem jeito. É parte da natureza. Logicamente que aquela mãe, a futura mãe, já é mãe, né? Já está gerando, é mãe. Se esperar com paciência, ela vai ter uma gestação mais tranquila. Se por outras situações não conseguir esperar com paciência, com ansiedade, vai ter outra situação. Isso é de cada um. É questão de gerenciamento. Outra palavra também que está em moda. Mas veja, vamos aqui no dicionário. O dicionário Ruais, eu acho que é assim que fala, diz que a palavra esperança vem de esperar, mais o sufixo ansa, A-N, C cedilha A. Contudo, depois acrescenta esse dicionário que Nascentes é da opinião de que existia um latim esperantia, ou esperancia, que vem de esperantes, presente do verbo esperare, que teria suplantado o latim clássico spes. Depois a gente vai ver o que quer dizer.
O autor acrescenta ainda a informação de que o gafanhoto tem o nome por ser verde. Então liga-se a palavra esperança ao verde. Então ele diz, a esperança significa sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Só aqui nós teríamos um tratado, porque aquilo que nós desejamos nem sempre é aquilo que a gente pode ter. Pode gerar paciência, pode gerar ansiedade, né? Mas está aqui, sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Como possível, às vezes não se concretiza. Se nós somos confiantes em Deus, nós vamos dizer, não era para acontecer agora, para daqui a pouco. Mas se nós não tivermos numa fase muito confiante, mas por que não se cumpriu? Eu costumo sempre brincar que o nosso anjo guardião diz assim, porque não é na hora. Espera, né? Olha a espera. Nem sempre a gente consegue. Ele continua. Daquilo que deseja. Confiança em coisa boa. Nós não vamos esperar que uma coisa má nos aconteça. Aí é masoquismo, né? É pessimismo. Então a esperança traduz-se em confiança que uma coisa boa acontecerá. Em sentido figurado, é aquilo ou aquele de que se espera algo, em que se deposita expectativa promessa, que também pode gerar paciência ou ansiedade. Mas veja, então nós já vimos que a esperança vem de esperar, mas tem um sufixo ansa, aí que me surpreendeu. Aí eu fui procurar o que quer dizer ansa. O sufixo ansa vem a etimologia do latim também, antia. Quer dizer ação, estado e qualidade. Deriva-se também palavras como criança, ordenança, segurança. Então, vamos pegar essa espera e vamos juntar ao sufixo ansa. Então, é esperar com ação. É um estado de espera. É uma qualidade de esperar. E eu fiquei surpreso porque a esperança como se fosse assim um talento que a pessoa traz ou não traz, e não é bem assim não. Nós podemos aprender a ter um estado de espera que não nos gere ansiedade. Um estado de espera que seja uma qualidade e que nos faça bem. É, acima de tudo, um estado de espera que é ação. Costumamos sempre dizer que a prece, a oração, é ação. Às vezes, ou eu brinco até dizendo, às sempre, a prece é dita muito mais por exemplos do que por palavras. Se você passa na rua e ver alguém servindo um prato de comida a alguém que está com fome, e do outro lado da calçada tem alguém fazendo uma prece em voz alta, mesmo que a intenção dele seja muito boa, para mim, eu digo aí, para mim, a maior oração é de quem está servindo o prato de comida. É a maior prece para mim. Porque ela se traduz em ação do bem. O outro que está do outro lado também pode ter essa ação, mas ficou só na palavra. Então, esperar é uma ação, traduz-se em movimento. Eu tenho essa esperança de que uma coisa boa vai me acontecer. Ótimo. O que você está fazendo para que essa
coisa boa lhe aconteça, que essa esperança se concretize. O que você está fazendo? Eu estou sentado aqui, aguardando, olhando o tempo. Os nossos amigos espirituais vão dizer assim, meu filho, minha filha, nós queremos te ajudar, mas você não levanta daí. Mas eu tenho esperança de que eu vou conseguir este emprego. Você já foi lá procurar? Fez entrevista? Se candidatou? Não. Estou aguardando eles me chamarem. Não vão chamar nunca. Porque é um estado de ação. Isso é muito significativo para esse ano nosso, porque essa espera que nós estamos tendo de voltar a uma vida, entre aspas, normal, poder abraçar os outros, poder beijar. Eu estou sentindo uma falta danada disso. De poder abraçar, de poder beijar, de poder estar junto no almoço. Eu sei que tem gente que não está respeitando isso, mas é de cada um. Aqui nós estamos, não almoço com ninguém, não janto com ninguém, não aglomero com ninguém. Isso dá uma saudade. Eu gostaria de estar agora aí na tribuna do André Luiz, com a casa com 200, 300 pessoas, olhar no olho de cada um. Isso que eu queria. Mas não pode. Agora ainda não pode. E acertadamente a nossa casa, que preza pelo evangelho, que preza pelo amor, que preza pela caridade, está agindo certo. Estamos fazendo aqui por vídeo, enquanto for necessário. Não dá. Ainda. É ação. Vamos esperar nesta ação. Não nos quedamos em casa inerte, sem fazer nada. Eu já vou estar falando, esse estudo é de domingo. Na sexta-feira já teve a escola de médiuns. Novamente, pelo Zoom. Olha que coisa boa. Já começou. Estamos esperando em ação. Estamos esperando nesse estado de espera produtiva. Então, ânsia é isso. Mas tem mais. Aí ele fala aqui, ânsia ou ânsia, do latim antia, que tem o sentido de ação ou resultado dela, o estado que se conseguiu. A evolução para o português da ânsia, mais a forma culta ânsia, passou a ser usada a partir do Renascimento. Continua. Aí nós temos aqui, que foi o primeiro que eu vi na verdade. Ele diz assim, a raiz indo-europeia da palavra esperança é espé, S-P-E, espé, que significa expandir, aumentar, ter êxito, levar qualquer projeto adiante, seja ele de ordem física ou psíquica. Espé, S-P-E, dará em latim spes, e daí a nossa esperança. Da mesma etimologia temos prospere, que significa prosperar, evoluir conforme esperado, tornar-se próspero. Olha só que coisa boa. Então a ânsia é ação, um estado, uma qualidade da espera, que, sendo utilizada de forma a se prosperar nesta espera que nós vamos ter, ela expande, aumenta e leva ao êxito dos projetos, seja ele de ordem física e psíquica. Olha que coisa. Eu não esperava me contar isso na palavra esperança. Era só uma espera. Eles falam também da fé. Que esperança também tem o significado de fé. E o que é fé? Fidelidade. Eu tenho fé em Deus. Pô, que bom, hein? Que você tem fidelidade a Deus. Eu ouço muito falar assim, Deus é fiel. Com certeza, sim. Mas e nós? Somos fiéis? Temos fidelidade com Ele?
Estamos sabendo conduzir a nossa espera a expandir, a aumentar, sermos exitosos de levar um projeto adiante, seja ele de ordem física ou psíquica? Lógico que se for pelo aquele primeiro aspecto, ou segundo, como queiram, da ansiedade, nós não vamos conseguir. Poxa, mas eu estou num momento agora de ansiedade. Sim, eu já passei por isso. Isso não é crítica. Ansiedade gera doenças psíquicas. E nós vivemos num século da ansiedade. De muita informação. Eu tenho falado que às vezes eu estou lendo assim o básico, porque eu vou entrando num estado de ansiedade. E o que acontece? A minha esperança, o que acontece? A minha ansiedade sobe e a minha esperança abaixa. A minha espera fica sufocada. Eu não consigo ter expansão, um aumento, uma ação de esperar, porque eu acho que não vai dar certo. Compreendem? Mas isso é um trabalho de cada um. Eu tenho as minhas ferramentas, que a psicologia, a terapia me ensinou. Então, quando eu vou entrar nesse estado, eu vou buscar essas ferramentas. E uma das principais, talvez a principal, é a prece. Que não precisa, como eu disse aqui, ser falada. Eu já falei aqui em outras palestras, eu, quando fico, essa ansiedade sobe, a minha expansão da esperança não vai além, eu vou até minha varanda e olho o Cristo Redentor. E olho o Corcovado, e olho o Sumaré, e olho para o céu. Aí eu vou, busco na respiração, outras técnicas que fomos adquirindo com a meditação, e vou tentando baixar esta ansiedade. Sempre consigo? Não. Porque eu não consigo, não. Não somos infalíveis. E saber disso é muito interessante, é muito bom. Tem dia que... Hoje eu estava conversando com um amigo meu, ele fala, é natural, tem dia que o nosso humor não está legal. O humor não está bom. Comigo é assim que funciona. Quando o meu humor não está bom, está mal, a minha esperança está lá embaixo. Aí eu entendi que a minha ação de esperar, ela não está expandida, está diminuída. E tem tudo a ver com o que nós vamos ver agora sobre o Evangelho de Jesus. Será que o Evangelho traz essas lições para nós? De esperança, de uma espera em ação, de uma espera que vai expandir, que vai aumentar, que vai nos levar a ter projetos adiante. Projetos psíquicos, ele fala aqui. Então, todo mundo pensa, mas eu quero melhorar numa determinada situação. Isso é esperança. Esperança. Procurar ser mais caridoso com aqueles que não pensam como eu. Eu estou falando isso para mim. Saber ouvir mais. Esperança que eu tenho. Poder compreender o outro do jeito como ele é. Isso é uma esperança que eu tenho. Porque eu não consigo. Mas posso dizer a vocês, aqui nesse embate do olho com olho, embora não estejamos presentes, que às vezes eu consigo.
E às vezes eu não consigo. Às vezes eu consigo ter empatia e às vezes eu não consigo. Mas isso é natural. O que não é natural é nós não tentarmos. Outro dia, num grupo de pessoas que pensam exatamente igual a mim, eles falaram uma determinada situação, eu falei assim, eu já não penso assim. Eu já não desejo isso. E eles falaram, eu não consigo, eu ainda desejo. E eu falo, que engraçado, eu não consigo mais. Nem eu sou melhor do que eles, nem eles pior do que eu, nem vice-versa. Eles não são melhor, nem eu pior. Eu simplesmente não consigo mais desejar aquilo. Desejar uma coisa que vá trazer um resultado negativo para alguém. Mesmo que não pense como eu, mesmo que esteja nos prejudicando. Eu hoje já não consigo tanto. E quando tem esse sentimento, eu procuro modificar. Porque a minha esperança qual é? É de entender a todos, mesmo que eles não pensem como eu. Mesmo que eles tenham uma ideia que eu acho que é prejudicial. Porque ele é filho de Deus como eu. Ele já aprendeu coisas que eu não aprendi e eu já aprendi coisas que ele não aprendeu. E nós temos ainda o hábito de ser juízes, de sermos juízes do outro. Então, já não desejar coisas negativas para o outro, para mim, está dentro dessa escala que eu quero expandir de conseguir compreender o outro melhor. Nem sempre nós conseguimos. Será que a vida de Jesus tem a ver com esperança? Tem a ver com essa espera em ação? Tem a ver com expansão, com aumento de projetos, de esperar com uma qualidade, sem ansiedade? Vamos ver. Antes da chegada de Jesus ao nosso planeta, aconteceu uma coisa muito interessante. Havia o quê? As profecias de homens que eram médiuns. Estava tudo no Antigo Testamento. E que tinham a presciência do que ia acontecer. O Evangelho, segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, diz que o profeta ele tem que usar este dom para servir a humanidade. Então, não é ser profeta para adivinhar se você vai ganhar ou não na Mega Sena. Se você vai conseguir ou não o emprego, se vai conseguir ou não o amor daquela pessoa. Até porque amor é conquista, é confiança, é respeito. Isso não é adivinhação. Então, as profecias, e fazendo uma vírgula, por isso que Moisés proibiu no Antigo Testamento a consulta aos mortos, e se só proíbe aquilo que existe. Ele não ia proibir consulta aos mortos se não houvesse mediunidade, se não houvesse a comunicabilidade entre o plano material e o plano espiritual. Ele não ia proibir aquilo que não existia. Aí alguns irmãos, mas é coisa do demônio. Não sabe nem o significado da palavra demônio, né? Porque, enfim, se usou a palavra demônio para outro significado. De demônio não tem nada, de coisa ruim não tem nada. Se falava com os ditos mortos. E por que Moisés proibiu? Porque não se fazia o serviço de profeta, fazia-se o serviço de adivinhação. Queria saber o que ia acontecer, vários sortilégios. Há um livro que eu estou relendo, comecei a reler, que é o Paulo Estevão, que mostra muito bem isso. Já Saulo, como Paulo, como sofreu com esses sortilégios, com esses adivinhos, nas comunidades que ele entrava para levar o Evangelho de Jesus. Não eram profetas.
eram pessoas que viviam de adivinhações, vamos colocar assim, de sortilégios e de fabricação de substâncias ilegais. Vendiam, sim. E sabiam, tinham a ciência da mediunidade, tinham o dono da mediunidade, que logicamente depois foram perdendo, porque usava a mediunidade para mercantilismo, e o mercantilismo que não trazia nenhum resultado, era só negativo. Então, profeta eles não eram. Mas os profetas que previam a vinda de um Salvador, que iria salvar a humanidade, esses sim, eles eram profetas. Então, quando ele dizia, né, dentro do povo hebreu, que vivia escravizado, já tinha passado por algumas escravidões, quando ele dizia que vinha um Salvador, alguns conseguiram entender que ia se salvar por amor, por modificação íntima. Mas a maioria entendia que esse Salvador era um homem que viria num cavalo alado e ia dizimar aqueles que escravizavam, os dominadores. E quantos se enganaram com Jesus nesse sentido? Mas a palavra dos profetas era uma palavra de esperança, de que viria um Salvador, um homem que traria a libertação. Agora de quê? De nós. Nós que somos espíritas e somos cristãos, e que sabemos ver a cristandade, o evangelho, com a reencarnação, nós vamos ver que esta salvação é uma salvação de nós próprios. Cada encarnação nossa é uma salvação, porque nós não retrogradamos, nós não voltamos para trás. Então, aquilo que nós adquirimos de bom, fica. A virtude que nós adquirimos, fica. Tem existências, encarnações, que a gente fica no mesmo degrau, andando de um lado para o outro, com aquela virtude que a gente adquiriu, não adquire nenhuma. Mas não volta para trás. Se eu adquirir a paciência, eu não a perco mais. Então não tem, se eu perdi a paciência. Não, você não tem. Eu não tenho. Porque eu não adquiri a paciência. Eu tenho a virtude da caridade. Não vai mais deixar de ter. Eu já tenho a virtude da compaixão. Eu, toda vez que falo de compaixão, eu lembro da palavra do bom samaritano. Eu tenho compaixão. Não vou mais perder. Então, nós vamos nos salvando. E olha, os tempos já estão aí. A regeneração, nós já estamos aí com a senha. Para quando retornar à Terra, para quem quiser retornar à Terra, a senha está aí, é solidariedade e fraternidade. Eu venho repetindo muito isso nos meus estudos, para que eu possa ouvir. Não foi solidário, não foi fraterno, não vai mais reencarnar aqui não. Mas isso é castigo de Deus? Que esperança que você está me trazendo? Não é castigo não, é educação. Compreendem? É educação. Deus não pune, Deus educa. Eu falei aqui no estudo passado que eu estava lendo um livro. E eu vou continuar a propaganda do livro. Porque eu terminei de ler o livro. Foi o melhor livro que eu li em 2020. E olha que eu li foi coisa. Chama-se Exilados por Amor. Leia. Eu não posso dar spoiler. Eu gostaria muito de dar spoiler, porque o personagem do livro é surpreendente. Eu vou deixar vocês com água na boca. Boa.
O personagem do livro... Eu só vou dar um spoilerzinho. O personagem do livro está no Evangelho. Pronto. E quando vocês começarem a ler, você vai, não é possível. O Marcos se enganou. Essa pessoa, esse espírito, não está no Evangelho. Aí depois vocês vão compreender por que ele está. E foi muita surpresa para mim, que me emocionou muito na hora que eu descobri quem era. Que eu falei, olha, essa é a salvação. Porque ele começa, exilados, eu posso falar, ele começa em Capela. Que foi da onde vieram os espíritos para dar o salto de qualidade intelectual para o planeta Terra, mas eles não tinham ainda moral. Porque não puderam ficar lá. Eles estavam passando para um mundo regenerado e eles que não tinham adquirido a solidariedade e a fraternidade tiveram que reencarnar num mundo primitivo. Eu sempre brinco, né? Imagina, não tinha ar-condicionado, não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha roda, não tinha nada. O pessoal teve que inventar. Aí vocês vão ler, vocês vão ver isso. Mas é fantástico o livro. E eu estou falando porque os romances espíritas, eu sou muito crítico. E esse eu comecei a ler com um olhar crítico e acabei apaixonado pelo livro. Apaixonado. E por ele, eu estou falando da esperança. Porque quem viu a primeira encarnação da história, não a primeira encarnação daquele espírito, mas que começa a história, e vê lá o final, eu me enchi de esperança que até eu posso ser uma coisa boa um dia. É fantástico. Então os profetas, voltando lá aos profetas, eles traziam essa mensagem de esperança para a humanidade. O Salvador virá. E ele veio. E veja, né? O nascimento dele foi tão simples. Numa manjedoura, que a gente fala, manjedoura, né? Nome bonito, é onde o cavalo comia, os bois comiam. Nasceu na palha singela de uma gruta, de um estábulo, o que seja. E seus pais, José, grande homem, e Maria de Nazaré, encheram-se de esperança. Os pastores, e quem foi visitar, os primeiros a visitar Jesus foram os humildes. Que lição. Lição. E os reis, que nós falamos que eram reis, eram sábios, eram homens de estudo. Que a tradição falou-se rei. Eram homens de intelectualidade. Mas que mensagem é essa? Então, os primeiros que visitaram Jesus eram os humildes e os intelectuais. Os que estudavam. Homens de ciência. Essa ciência que vai nos conduzir a sair do que nós estamos. Trazendo essa esperança para todos nós. Então, já o nascimento do Cristo, o nascimento de Jesus, de Nazaré, encheu seus pais de esperança, aqueles pastores de esperança, os reis magos de esperança. E de todos aqueles que o conheceu, de esperança. Agora vejam, nós não sabemos o que aconteceu com Jesus desde o retorno do Egito, da fuga para o Egito, nascimento, fuga para o Egito, até ele completar 13 anos. O que aconteceu com Jesus? Sabemos. Eu costumo dizer que ele estudou e trabalhou com o pai. E dos 13 até 33, também não temos notícia.
Até os 30, perdão. Não temos notícias. Dos 13 aos 30, não temos notícias também do que aconteceu com Jesus. Continuou trabalhando para mim, isso é a minha visão. Trabalhando, se preparando. Ah, mas Jesus é um espírito puro. É. Mas ele estava no planeta Terra. Ele foi se preparando. Se preparava sempre. Orava sempre. Nada, nenhum ato de Jesus no Evangelho, nenhum, é desproposital. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, tudo tem uma explicação. O Evangelho é rico. Mas ele traz uma 0 a 13, 13 a 30, é uma espera. 2 ciclos de espera. Que é uma lição para nós. Jesus tinha capacidade de demonstrar seus poderes antes, sim. De levar a sabedoria antes, sim. Mas não era a hora. Já demonstrou assim, aguarda, espera. E aí, no momento certo, ele demonstra quem ele é. E foi numa festa. Olha só. Num casamento, nas bodas de Caná. É verdade que quem pediu a ele que transformasse a água em vinho, quem foi? Foi Maria de Nazaré, sua mãe. E o que ele fala para ela? Mãe, não sabe que não chegou a minha hora? E aí eu sempre brinco também, dizendo que quem ia negar um pedido de Maria de Nazaré? Pois é, nem Jesus, né? E aí ele transforma, como vocês sabem, pelo poder que ele tinha e tem de manipular os fluidos, fluido cósmico universal, ele transforma aquela água num vinho especialíssimo, que os convivas falaram, quem é esse anfitrião? É um anfitrião que serve o melhor vinho ao final. Porque serve o melhor vinho no início, né? Porque no final o pessoal está tomando vinagre e está achando que é vinho francês. E aí Jesus, né, num pedido de Maria, se mostra, né, quem é esse homem que transforma uma água em vinho? Quem é esse homem que transforma o mal em bom? Quem é esse homem que cura os leprosos? Quem é esse homem que modifica a vida das pessoas? E aí Jesus começa, a partir daí, a sua vida pública. 3 anos de vida pública de Jesus. Em que foram 3 anos de esperança. De uma espera em ação, de que coisas boas fossem acontecer, de que se expandisse o amor, a caridade, a compreensão entre os homens. E essa é a esperança que Jesus tem em nós. Jesus não pediu templo, Jesus não pediu religião, Jesus não pediu nenhuma liturgia. Apenas nos pediu, como disse Chico Xavier, que nos amássemos uns aos outros. Você vê que a espera de Jesus
é uma espera do coração. Nós ainda não conseguimos amar um ao outro. Que ainda não conseguimos ver no outro um irmão. Não conseguimos ver no outro, embora diferente de visões, diferente de etnia, de gênero, de posições políticas, nós não conseguimos ver nele um ser humano, um homem no sentido de humanidade. Achando que as nossas posições egoístas são as principais. Né? E não são, nós sabemos disso. Eu tenho uma parábola que eu acho que ela é para mim ela é esperança pura. Da visão, são 3 nessa parábola. Da visão do pai e da visão do filho. São 3, né? O filho que ficou com o pai, o filho pródigo e o pai. Vocês conhecem a parábola, ele vai embora. E o pai dá a ele a herança. Ele pede uma parte da herança dele e o pai dá. Eu fiquei me perguntando, essa concessão da herança para um filho em vida é um ato de confiança. É um ato de fé e é um ato de esperança. Porque eu espero que ele faça coisas boas com aquilo. É possível, vocês sabem disso, é possível se pedir a herança em vida. Lógico que depois que o ascendente desencarnar, no termo que nós usamos, ou falecer, no termo jurídico, ele não vai ter direito, porque ele já recebeu. E ele concede. E ele vai. Ele é pródigo por isso, que ele acaba com o dinheiro. Mas ele, num ato de renovação íntima e num ato de humildade, quando ele está lá naquele lugar que ele estava trabalhando, cuidando dos porcos, ele fala: os porcos comem melhor do que eu. Os porcos na casa do meu pai comem melhor do que eu. Eu vou voltar. E aí, na visão dele, qual é a visão dele? Da esperança de o pai receber. Porque se nós não tivermos esse motivador da espera em ação, da esperança de que coisas boas vai nos acontecer, a gente não faz nada, a gente não levanta de manhã. E ele vai em direção ao pai. E o que o pai faz? Manda vestir a melhor farda nele. E manda matar o boi lá. O novilho, né? E nós que representamos lá o outro irmão, ficamos com ciúme. Tem uns amigos que falam assim: poxa, mas tá bem, né? Ele ficou lá do lado do pai. Mas o pai tem uma frase perfeita: meu filho, o que é meu é seu. Tudo que eu tenho aqui você desfrutou. O seu irmão estava perdido e se encontrou. É fantástica essa palavra. Então as duas esperanças se encontraram. Que possamos encontrar nossas esperanças por aí, principalmente aonde? Dentro do nosso lar. Ah, mas eu espero tanto que ele modifique. E você? Está se modificando? Está demonstrando para ele que você também está se esforçando?
que eu espero do outro, mas o que eu faço? O que eu estou traduzindo? O que eu estou mostrando? Ou eu só quero? Aí não casam-se as esperanças, né? Casou a esperança do pai com o filho, que deixou, que foi pródigo e agora tinha se encontrado. E Deus está sempre aí nos aguardando. Agora temos que fazer igual o filho fez. Um exame de consciência e falar, olha, eu errei. Me equivoquei. Parece fácil falar que errou, mas não é não. Então, o trabalho que o filho pródigo fez foi um trabalho de renovação. E de coragem, porque ele voltou lá e o pai podia não receber ele. Por que estáis preocupados com o que tem de comer, com o que tem de beber? Por que estáis preocupados com o que tem que vestir? Essa lição de Jesus é toda de esperança. Olhai os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, e Salomão nem em toda a sua glória conseguiu se vestir como um deles. Olhai as aves do céu, elas não trabalham, e o Pai não deixa de alimentar. As aves do céu fazem o trabalho dela. Ele quis falar do trabalho material. Não está dizendo que a gente não vai trabalhar, né? Porque tem que trabalhar para ser sustentado. E aqueles que não podem trabalhar, a sociedade tem que suprir. É isso. Então, que não podem, ou que estão numa situação que naquele momento não conseguem. Isso é uma sociedade fraterna. Essa é uma sociedade da regeneração. Que eu tenho certeza que nós vamos estar lá. Eu sei que você também é solidário e fraterno. Você já não pensa mais, tá na rua, é porque ele tem que estar na rua, porque ele não quis trabalhar. Você já não pensa assim. Que a sua visão é uma visão de esperança, é uma visão de fé, é uma visão de caridade. Por que estáis ansiosos com o dia de amanhã? Jesus é claro nessa palavra. Por que estáis ansiosos? Para cada dia basta o seu mal. Ou seja, para cada dia o seu problema. Resolveu aquele problema? Está resolvido. Passou. Mas eu já estou pensando naquele problema daqui a uma semana que nem chegou. Que talvez nem problema seja. Aí o que acontece com a esperança? Ela diminui. Porque eu estou preocupado. Preocupado. Tornar a vida mais leve. Jesus traz isso para a gente. E a gente se enche de ansiedade, de preocupações. Temos. Mas Jesus fala, para cada dia basta a sua preocupação. Evangelho quer dizer boa notícia, boa nova, mensagem de esperança. Então o evangelho todo é essa mensagem de esperança, toda. Eu separei aqui as curas e a esperança. Muitos daqueles que esperavam a cura, a encontrarem em Jesus, foram anos de espera. E Jesus não curou aleatoriamente. Muitos não puderam ser curados. Não podiam ser, ou não estavam na programação daquela pessoa ser, que tudo é de lei de causa e efeito.
Mas lembra-se da mulher hemorroísa? Quanto tempo aquela mulher vivia nessa situação de sangramento constante? Ela soube que Jesus ia passar naquele local. E lá ficou esperando, com fé, com ação, e não conseguiu falar com Jesus, mas ela tocou nas suas vestes, na esperança de ser curada. E o que aconteceu? Jesus na mesma hora fala: senti sair de mim uma virtude. Quem me tocou? E ela se cura. Zaqueu foi esperar Jesus lá em cima da árvore. E quase cai quando Jesus fala: eu vou hoje jantar na sua casa. Condenaram Jesus: vai jantar com um publicano, um cobrador de impostos. Jesus levou esperança àquela casa. O vinde a mim de Jesus é toda esperança. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis refrigério, repouso para vossas almas, pois suave é meu jugo e leve meu fardo. E mensagem de esperança maior do que essa não existe. Mas tem condições. Vinde a mim. Compreendem? Ação. Vá até ele. Mas como eu vou até Jesus? Sabe aquela pessoa que está esperando o seu telefonema? Lembra do telefonema lá da outra palestra que eu fiz? Sabe aquela pessoa que está esperando uma palavra amiga sua? É isso. Vá até Jesus. O momento é esse. Muita gente chorando. O vinde a mim está passando por aí. Todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós levamos o alívio ao sofredor. O que acontece conosco? Nós somos aliviados também. É simples assim. Mas se eu levo para o outro a desesperança, se eu levo para o outro a beligerância, preciso dizer o que vai acontecer conosco. Eu irei, diz Jesus, eu vou, mas lhe trarei, no momento certo, um outro consolador, que vai relembrar de mim e mostrar tudo aquilo que eu não pude mostrar a vocês. Revelar segredos que eu ainda não pude mostrar. E nos trouxe a doutrina espírita, que, sempre falo, ela é consolador prometido desde que nós a levemos como consolador prometido, porque senão ela não vai ser. Se eu não consolo o coração do próximo, ela deixa de ser. Nós não somos especiais porque somos espíritas. Nem um pouco. Nós temos a responsabilidade gigante de ter nas nossas mãos uma doutrina de consolo. E o que nós estamos fazendo com ela? Nós estamos levando esperança ao próximo? Nós estamos levando esperança de que o mundo vai modificar, vai se curar? Ou nós estamos levando a esperança de que nada vai dar certo? Que é assim mesmo? Não, não é assim não. Nós somos filhos de Deus. Nós temos como guia e modelo Jesus. E nada está ao desamparo. Nós estamos passando porque nós precisamos passar com muita dor. Eu jamais imaginei que passaria por uma situação que estamos passando. Mas estamos passando. E por que estamos passando? Porque precisamos passar. É o para que estamos passando. Para que estamos vivendo isso? Então,
Jesus espera o que de nós? Que sejamos mensageiros da esperança dele. E o Natal está aí. E é um grande momento para fazer isso. E vocês que tiveram a paciência de estudar conosco, já deu 1 hora. Como passa rápido. Deixo para vocês 4 palavrinhas, que é uma síntese do momento que nós vivemos, é uma síntese da esperança que foi ensinada para nós outros através do professor Hermógenes, o divulgador da yoga no Brasil, já desencarnado, e que sempre dizia que, como lema de vida dele, e que ajudou ele a entender Deus, eu passo para vocês essa mensagem de esperança do entrego, confio, aceito e agradeço. Que possamos entregar a nossa vida a Deus. Que possamos entregar tudo que estamos passando a Deus. Deus sabe de tudo. Que confiemos nele. Confiemos em Jesus, que é o guia do nosso planeta. Confiemos em Ismael, que é o anjo tutelar do Brasil. Que aceitemos o que acontecer. E em ato de gratidão, que possamos agradecer o que vier. Porque tudo está dentro da nossa programação. Fiquem com Deus. Feliz Natal. Um Natal de muita paz, de muito amor. E que tenhamos a esperança e a fé que no próximo dezembro estejamos olhando um no olho do outro, presencialmente, já com a ciência resolvida. E, principalmente, que tenhamos nos tornado pessoas mais humanas, pessoas melhores. Deus nos abençoe.